Cumprimentando a todos que mais uma vez e semanalmente nos acompanham aqui no canal Cegueira e Solidariedade, muito bem-vindos. E a partir de hoje, inauguro a apresentação de alguns vídeos referentes à evolução dos modos de obtenção de água para o consumo humano, dessedentação dos animais e demais usos domésticos, bem como algumas relações que a sociedade humana estabeleceu ao longo do tempo e no espaço. Dentre as intenções deste trabalho está a de recuperar, embora brevemente, como a sociedade humana e regional historicamente estabeleceu suas relações com as águas. A preocupação com a disponibilidade de água em quantidade e qualidade foi, de maneira geral, constante na história da sociedade humana. Ainda na antiguidade, alguns dos primeiros grupos humanos tiveram a necessidade de estabelecer relações de cuidado no manejo com as águas. Algumas civilizações se estabeleceram e se desenvolveram junto ou próximo às planícies de alguns rios, como por exemplo no Rio Amarelo na China, na Mesopotâmia, no atual Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates. No Egito, nas margens do rio Nilo, na Índia antiga, nas margens do rio Indo, e assim por diante. Primeiramente, a água para o consumo humano e fundamental para a sobrevivência, e posteriormente como condição de disponibilizar a oferta de alimentos, os peixes. Afinal, dos rios, lagos e mares provinha parte da alimentação, que eram os peixes. Aliás, um dos ingredientes que historicamente compôs a dieta alimentar humana. Ainda, a água como possibilidade para o regadio e utilizada nas atividades agrícolas e na produção de alimentos. No entanto, a partir da concentração ou aglomeração humana residindo numa determinada área, desde a constituição das cidades, as sociedades humanas também se estabeleceram junto ou próximo aos rios, como, por exemplo, em Roma, no curso inferior do rio Tibre, Londres, no rio Tamisa, Paris, no rio Sena, Nova Delhi e Calcutá, no rio Ganges, no Brasil, São Paulo, Tietê, Manaus, Rio Negro, Porto Alegre, Rio Guaíba e assim por diante, como as cidades regionais se constituíram junto ou próximo aos rios. Da mesma forma, os rios passaram a ser utilizados paralelamente como agentes de condução dos excrementos humanos e animais, dentre outros. Muitas civilizações tiveram a necessidade de implementar processos ou mecanismos de captação, condução ou transporte de águas para o consumo humano e demais usos via, por exemplo, os canais e aquedutos até suas povoações e cidades. Exemplo disso ocorreu na Pérsia, no atual Irã, na Grécia, Roma, na Índia e entre outros. De igual forma, outras civilizações tiveram a necessidade de captação e armazenamento da água da chuva. Aliás, esta prática também, por exemplo, é considerada milenar, principalmente em regiões de baixa precipitação pluviométrica. Algumas civilizações perceberam a tempo a importância de preservar, de manejar, de usar parcimoniosamente e cuidar caprichosamente das águas. Outras, nem tanto, e tiveram problemas em tais relações, inclusive de saúde humana, devido à condução inadequada das águas servidas, bem como à dificuldade de manejo das mesmas para o consumo humano. Cita-se a civilização da Mesopotâmia, a qual utilizava intensamente o sistema de irrigação e, ademais, o manejo impróprio dos solos levou à salinização dos mesmos e sua consequente degradação que afetou a agricultura. De igual modo, a civilização maia, na América Central, utilizava inadequadamente os solos, o que provocou intensa erosão e escassez de água. Portanto, o que podemos, ou talvez devêssemos aprender com exemplos de outras civilizações no tocante aos usos e relações com as águas? Nos próximos vídeos, darei sequência ao debate sobre os modos de obtenção de água para a sociedade humana e os dilemas que se apresentam. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Um abraço. A temática que hoje vamos abordar trabalha sobre a segunda parte da conclusão do tema: a pandemia e a tragédia no ensino público e privado à distância, a concepção de professor ator e professor autor. Hoje, nossa preocupação fundamental é justamente responder à seguinte questão: quais as ideias que contribuem para as práticas do professor autor no processo de ensino-aprendizagem escolar, tanto a nível de formação geral de primeiro e segundo grau,
como a nível das instituições de ensino superior? Primeiro ponto, a pesquisa e a produção própria do conhecimento possibilita a superação da condição de professor-autor do ensino virtual à distância na era da pandemia, pelo professor-autor, pois esse, no ato de ensinar, estimula a prática da pesquisa como componente mais básico e essencial da vida escolar acadêmica, porque está no fundamento das práticas do ensino-aprendizagem. Isso produz o próprio conhecimento, superando a pura repetição mecânica das atividades gravadas pelo professor e postadas de qualquer jeito nas plataformas digitais. Segundo ponto, o acesso desigual à tecnologia para apropriar-se do conhecimento científico favorece os alunos da classe economicamente privilegiada, em detrimento dos alunos de uma classe econômica menos favorecidas. Basta a gente observar as últimas notícias nos telejornais ao longo da pandemia. Outro ponto importante, cabe aqui discutir a função crucial dos gestores das instituições de ensino superior em termos de promover adequada política científica, procurando apoiar o professor que decide fazer da prática da pesquisa a conquista da autonomia pedagógica pelo fato significativo de produzir ou de possuir a produção própria do conhecimento. Infelizmente, nossos gestores voltam-se sobretudo para o horizonte administrativo-financeiro, com o fim de lucrar mais em detrimento de abandonar o fomento dos avanços da ciência como tal, além do que a maioria deles jamais produziu conhecimento. Outro ponto, a pandemia aumentou as diferenças econômicas no Brasil, bem como o encolhimento dos postos de trabalho, provocando o desemprego em massa e, como consequência, o empobrecimento das classes sociais de renda mais baixa. Do ponto de vista educacional, o ensino virtual à distância dificulta para as massas pobres o acesso às novas tecnologias das plataformas digitais do ensino virtual à distância, pela falta de equipamentos técnicos e com tecnologia avançada e complexa. Outro ponto, as famílias dos trabalhadores são as mais atingidas pela pandemia, porque ficam mais vulneráveis à crise quanto ao acesso à tecnologia, à educação de qualidade, à assistência razoável à saúde, por conta dos níveis de qualidade de vida mais baixos, pela perda dos postos de trabalho, bem como com o salário do mesmo trabalhador perdendo o valor de compra para poder sobreviver. Nessa perspectiva, aumenta a diferença entre ricos e pobres, se comparados com os momentos anteriores da pandemia. Isso demonstra que somos iguais apenas na situação de miserabilidade nacional. Outro ponto, essas condições econômicas desiguais entre ricos e pobres acabam influenciando e aprofundando as condições desiguais na apropriação do conhecimento e das ciências pelas camadas sociais de poder aquisitivo mais baixo. Como consequência, desabilita e desqualifica qualquer tipo de avanço nas condições objetivas, na cultura e no saber científico, que acaba cristalizando o nível de consciência inferior nas classes populares, ou seja, aprofunda e consolida o nível ingênuo da consciência nacional. Mais um ponto, a prática do docente, professor, ator, ao longo da pandemia, limita-se a trabalhar a memória, sem o desenvolvimento do pensar do acadêmico. Isso contribui para consolidar a repetição pela limitada apropriação do conhecimento enquanto dogma, ou seja, induz o aluno a repetir de forma viciosa e influenciada a ciência que já está produzida, criando dificuldades para lidar com situações desconhecidas, porque nós não fomos formados numa estrutura de pensamento dinâmica para acompanhar a dinâmica
dos problemas que surgem a partir da realidade em que estamos inseridos. Outro ponto, a prática do professor no aprendiz, pela docência do professor autor, consiste em valorizar, além da apropriação do conhecimento, o desenvolvimento do pensamento, estimulando a capacidade de análise e interpretação que desenvolve o modo próprio de pensar no aluno, cada vez mais complexo e perfeito para compreender o mundo que está em sua volta. Outro ponto. Um professor autor produtivo é aquele que privilegia a capacidade de produção científica própria, que realiza a construção própria do conhecimento, mediante o desenvolvimento da pesquisa, através de projetos estimulando a criação de novas ideias no pensamento do aluno. Enfim, por último, o professor autor contribui para a sociedade desenvolver-se porque está comprometido em levar a bom termo um projeto próprio de desenvolvimento nacional, sustentado em bases científicas e tecnológicas. Isso quer dizer que devemos superar a situação de usuários de uma ciência alheia e produzir a própria ciência, compatível com um projeto próprio de desenvolvimento tecnológico, de acordo com as necessidades da realidade nacional. Enfim, o compromisso do professor autor reside na transmissão de um conteúdo que seja apreendido pelos alunos para compreender a realidade e fazer avançar o seu nível de consciência para implementar ao longo da vida uma luta por equidade nas condições de acesso às coisas materiais e culturais, objetivando ter qualidade de vida para todos em sociedade, indistintamente do pertencimento à classe social. E começo com esse argumento. A pandemia é uma oportunidade, em toda a sua tragicidade, em toda a sua condição impactante sobre as nossas vidas, sobre a nossa forma de vida, ela é uma oportunidade de nós nos convencermos, né, de que a vida, em sua totalidade, está doente. Não é o problema do vírus, especificamente. Ele é o gatilho para nós refletirmos profundamente sobre a condição anômala, sobre as anomalias, sobre a própria dificuldade de nós concebermos a vida, não apenas a vida humana, mas a vida em sua totalidade, de que nós estamos profundamente doentes. Esse argumento, ele é muito importante na medida em que nós estamos convivendo com cientistas, com pensadores e pesquisadores que anunciam as próximas pandemias. Se nós não compreendermos, se nós não utilizarmos essa pandemia no sentido de compreendermos profundamente as contradições e os paradoxos da nossa forma de vida, nós estaremos cada vez mais expostos e expondo a própria vida em sua totalidade. Tá? E nessa direção, a vida como o centro ou a centralidade da própria pandemia, três argumentos que eu pretendo apresentar aqui a vocês. Primeiro, a pandemia nos permite perceber a fragilidade da vida humana frente a um vírus microscópico. Nós, que talvez estávamos habituados ou maravilhados com os nossos avanços científicos, tecnológicos, a nossa capacidade, enfim, de infringir modificações à natureza de forma muito intensa, de repente somos convidados a nos darmos conta de que a vida é frágil, de que a vida é contingente, de que a vida não é necessária nesse planeta, tá? De que a biosfera, e aí os professores de biologia e de áreas
sabem muito bem do que estou falando, de que a vida não faz parte da totalidade da matéria e da energia que compõem esse planeta e o próprio universo. Na verdade, ela é um fenômeno diminuto nesse contexto. E o vírus vem exatamente nos lembrar dessa condição, de que a vida é frágil, contingente e não necessária. Tá? Mais do que isso, um vírus que, do ponto de vista científico, não se tem uma definição clara se um vírus, se ele possui vida ou se ele é um fragmento de vida que está presente nesse planeta muito antes que os próprios seres humanos, e que provavelmente restará aqui depois que os seres humanos tiverem passado por esse planeta, se não tiverem consciência suficiente de preservar a própria vida. Voltamos a nos deparar com o fato de que as pessoas morrem. Sim, me parece que nós também tínhamos desenvolvido uma espécie de higienização da morte. Nós construímos os hospitais, esses locais assépticos, higiênicos, onde as pessoas tinham falência múltiplas dos órgãos. Vejam, nós nem falávamos mais que as pessoas morriam. Sobretudo quando nós estamos diante dos noticiários, né? Os repórteres, ao dar a notícia da morte de alguma personalidade, o fazem sempre falando, né, da falência múltiplas dos órgãos. Fulano de tal teve falência, né, dos órgãos em determinado horário. Nós não falamos mais da morte, dessa condição necessária da vida. Nós estávamos, e antes da pandemia, e também agora durante a pandemia, me parece extremamente vinculados às estatísticas do obituário cotidiano. Então, as pessoas têm falência múltiplas dos órgãos, e nesse momento nós atingimos no Brasil mais de 100 mil óbitos. 100 mil óbitos é uma estatística, tá? É um número. E na frieza dos números não há como nós compreendermos suficientemente o impacto sobre a vida como um todo, e sobre a vida humana de cada ser humano que foi consumido pelo próprio vírus. E essa manifestação, ou a manifestação dessa racionalidade instrumental, ela me parece muito característica do período anterior à própria pandemia, no sentido da difusão cada vez mais intensa no cotidiano das nossas vidas, de uma racionalidade instrumental, estatística e administrativa, que perdeu a capacidade de pensar profundamente a vida como um fenômeno único, como um fenômeno singular. No entanto, o vírus nos chama a atenção e nos pede para que nós reconheçamos que as pessoas morrem, e de que a morte é um fenômeno da vida. E na medida em que nós abrimos mão de pensar a morte como uma condição da vida, significa dizer que nós não pensamos também suficientemente sobre a vida e sobre o tempo de vida sobre a qual decorrem as nossas experiências e as nossas relações com o mundo e com os outros seres humanos. A morte volta a fazer parte do horizonte próximo da vida. Talvez seja essa dificuldade, ou seja, essa tendência a uma racionalidade estatístico-instrumental, que nesse momento também explique a ansiedade que nós temos por um novo normal. Como se o novo normal pudesse nos tirar dessa condição de um real que se apresenta extremamente ameaçador, de um real que nos convida a pensar e a constatar de que as pessoas morrem, de que há um limite para a vida, e de que ao pensar o limite da vida é preciso pensar, sobretudo, a própria vida, e não apenas a minha vida, mas a vida dos outros, e sobretudo das futuras gerações. E pensar a vida, pensar a sua manutenção, pensar a condição da sua perpetuação, pensar a vida em relação às futuras gerações, é pensar os impactos que essa pandemia tem sobre a educação.
É imprescindível que nós tenhamos claro que todo esse debate e todas essas ideias e todas essas variáveis que estão sendo colocadas em jogo aqui tem como fundamento último nós pensarmos educação. Não há outro motivo. Tá? O vírus também nos convida a perceber que a vida, e não apenas a vida humana, mas a vida em sua totalidade, em sua multiplicidade de manifestações, está ameaçada. O que está ameaçado aqui é a vida como um todo, do qual a vida humana é parte. Saúdo a todos do canal e gostaria de inicialmente fazer um agradecimento aos organizadores pelos reiterados convites para que eu participe, especialmente a professora Graciela, que foi quem inicialmente me convidou e tem reiterado esses convites. Lhes agradeço de coração, enormemente eu fico agradecido, lisonjeado e honrado por participar desse espaço. Bem, hoje eu gostaria de fazer um discurso um pouco diferente, na verdade, falar de algo da contemporaneidade. No entanto, como não poderia deixar de ser, eu farei apoiado em dois importantes escritores. O primeiro é Loic Vacuin, ele é professor na Universidade da Califórnia, ele é sociólogo e ele tem um ensaio bem interessante, na verdade, em que ele fala o que ele chama de 3 etapas para uma antropologia histórico do neoliberalismo realmente existente. Bem, eu vou fazer uma condensação, obviamente, apenas para dizer que no diagnóstico do Loic Vacuin, o neoliberalismo ele tem múltiplas faces, né? Ele é multifacetado e ele se adapta de acordo com cada economia, com cada local onde ele se desenvolve. Vejam, segundo o professor Loic Vacuin, o neoliberalismo basicamente ele consiste em uma antropologia de mercado, vamos dizer assim, se vocês preferirem dessa forma, em que há uma concentração em ideias desestatizantes, supostamente liberais. No entanto, essas ideias elas acabam fomentando um ideário onde se desestatiza, mas não se deixa o Estado não deixaria de fornecer apoio, por exemplo, aos bancos. Portanto, o que eu gostaria de destacar é justamente esse ponto. A ideia de que, mesmo no neoliberalismo, supostamente desestatizante e desregulamentador, há por trás um apoio a grandes corporações, a grandes empresas, em detrimento dos pequenos, da própria sociedade, e uma retirada, uma diminuição do espaço social. Existe também um outro autor que eu gostaria de mencionar, que é o Wilhelm Reich, foi um psicanalista bem conhecido e cuja obra eu destaco aqui é a Psicologia de Massas do Fascismo, Ontem e Hoje. Nessa obra ele faz um diagnóstico profundo das origens do nazifascismo. A gente hoje fala do fascismo, mas a gente poderia incluir também o nazismo. Segundo o psicanalista, teria uma gênese comum. No diagnóstico dele, na Segunda Guerra Mundial teria ocorrido, na verdade, uma derrota militar do nazifascismo, mas não uma derrota ideológica. O nazifascismo, assim como o neoliberalismo, ele também é mais ideólogo ainda, ele é mais encarniçado nas suas posições e ele se posiciona também à direita, mas uma direita mais radical, uma direita mais ideológica.
Segundo o Wilhelm Reich, o nazifascismo ele teria várias premissas e várias condições para que ele possa existir. Não vou falar disso agora, mas o que eu quero destacar é algo que pode eventualmente trazer confusão, e é por isso que talvez alguns cheguem ao absurdo de dizer que o nazismo poderia ter sido de esquerda, porque na verdade o nazismo, em alguns momentos, assim como o Mussolini elabora a Carta do Trabalho, o Hitler também acaba incorporando alguns mecanismos um pouco sociais, mas na verdade, segundo o Wilhelm Reich, teria sido para atrair as massas de trabalhadores, para que tivesse uma aderência a essa ideologia que hoje a gente pode chamar de nazifascismo. Eu digo tudo isso porque, na verdade, me parece que são dois movimentos, eu vou colocar aqui de uma forma muito resumida, que a gente pode chamar de direita, mas seria o nazifascismo muito mais, como eu já disse, encarniçado, muito mais radical, muito mais ideológico, e que, na verdade, eles aparentemente poderiam ter algumas semelhanças, mas parecem colidir. Agora eu trago isso para a contemporaneidade. Resumindo, em poucos minutos, eu gostaria de destacar o que tem acontecido nos últimos dias, que é justamente um choque, parece ser um choque ideológico que vem ocorrendo entre algumas ideias do ministro Paulo Guedes, que ele é egresso da Universidade de Chicago, que é um reduto neoliberal bem conhecido e que, portanto, desestatizante, mas que fornece apoio aos bancos, aos grandes empresários e às grandes corporações. De outro lado, o nazifascismo, ele para atrair muitas vezes as massas, ele acaba utilizando de alguns mecanismos sociais, mas há um interesse de cooptação dessas massas. Vejam como é curioso, ultimamente a gente vê aí um embate nos bastidores do atual presidente com o ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes parece que gostaria de ter uma política mais liberal, mais desestatizante, com uma diminuição do espaço de benefícios sociais. E de outro lado, o presidente parece que descobriu que algumas medidas mais populistas, mais sociais, podem lhe trazer votos, lhe angariar votos. Vejam que isso parece ser uma coincidência com o diagnóstico feito na psicologia de massas do fascismo, que parece funcionar, que parece atrair, mas no entanto acabam colidindo. Então, vejam como às vezes a história parece se repetir, né? Em resumo, parece que talvez uma hipótese aqui que eu levanto é que hoje a gente possa talvez visualizar aí uma colisão do neoliberal, do ministro Paulo Guedes, com umas ideologias de direita mais radical. Vocês já devem ter ouvido, acho que todos já ouvimos aquelas expressões liberal na economia, mais conservador nos costumes. Isso de algum modo se aproxima daquele nazifascismo mais encarniçado e que em algum momento quer cooptar as massas e lança mão de alguns mecanismos que servem para atraí-los, mas ninguém sabe o que vem depois. É isso.